Eu queria ler com os irmãos livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, verso 1. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler na King James. Glória a Deus. O semeador, queridos, sai para semear, para lançar as sementes. Algumas se perdem, outros dão frutos, 30, 60, 100 vezes tanto. Que essa semente que vai ser lançada hoje, você não deixa ela perder não, viu? Deixa ela dar fruto em seus corações. Verso 1. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Verso 2. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Verso 4. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feito de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Verso 5. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas, repita, muralhas, obrigado, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver posicionado. Agora no verso 20. Verso 20. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e a muralha caiu por terra. Repita comigo, por favor. E a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Amados, o ano passado nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra sobre as muralhas de Jericó. Em março, no início de março de 2021, lá em Viçosa, nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra também sobre as muralhas de Jericó. Mas nesta noite, e cada uma delas a gente teve, o Espírito Santo nos levou a um direcionamento. Mas nessa noite eu queria falar com você sobre o poder das muralhas. Poder das muralhas. A Bíblia diz assim, queridos, olha só. Hebreus 10:1, uma parte do versículo diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então a lei de Moisés era apenas a sombra das coisas futuras que iriam acontecer, né? E não a imagem exata das coisas. Também 1 Coríntios 10:6, a primeira parte. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Já aqui em Coríntios está dizendo que todos aqueles acontecimentos do passado, né, aqueles que está relatado aqui na Bíblia, foram escritas, né? Está escrito aqui, foram nos feitas como figura. E 1 Coríntios ainda 10:11 diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Então todos esses acontecimentos estão registrados na Bíblia. Um dos motivos, para nos servir de exemplos. Um dos motivos, para nos instruir, para nos ensinar. Então, queridos, nós vamos pegar esses acontecimentos aqui, e como eles eram apenas sombra, figura, exemplo do que acontece hoje, do que aconteceu após a vinda de Cristo,
Porque na verdade todos os acontecimentos apontavam para Cristo. Mas ainda hoje, essas muralhas, elas representam algo, podem representar metaforicamente, ou seja, em uma linguagem figurada, exemplos para nós. Então é sobre isso que eu quero falar. As muralhas, queridos, eram fortalezas que as pessoas construíam naquela época em volta das cidades, principalmente. Havia cidades que não tinham muralha, era fácil do inimigo chegar e conquistar. Mas na terra de Canaã, por exemplo, onde Deus prometeu para o povo de Israel que ele daria em suas mãos, as cidades eram fortificadas com essas muralhas. Eram muralhas enormes. Eram muralhas, assim, você olhando com os seus olhos, eram intransponíveis. Então, é para que os inimigos não tivessem muita dificuldade e até não conseguisse transpor essas muralhas. E esse tempo aqui de Josué estava no tempo da conquista, da promessa de Canaã. Chegou o tempo do cumprimento da promessa. Mas quando eles chegaram em Canaã, então a primeira cidade foi Jericó. Eles já depararam, queridos, com uma grande muralha. Para você ter uma ideia, o poder dessa muralha, ela tinha 4 quilômetros em volta da cidade, a cidade de Jericó. A altura, 12 metros de altura. E a largura, 8,5 metros. Ou seja, a largura da muralha, querido, é praticamente o tamanho dessa igreja. A largura, a altura 12 metros. Então assim, naquela época não tinha canhões, né, para bombardear aquelas muralhas. Eles tinham aí, a limitação deles era muito grande. Então para eles era praticamente impossível romper aquelas muralhas. Para você entender ainda, várias cidades ali que Deus deu nas mãos deles, elas eram muradas. A maioria delas, não todas, a maioria eram muradas. E tinha delas lá que os muros eram de bronze. Então a dificuldade, querido, era enorme para ser conquistado. Mas eles estavam debaixo de uma promessa, irmãos. Debaixo de uma promessa de Deus. Eu quero trazer essa linguagem figurada de muralha. Muralha fala de fortaleza, fala de impedimento muitas vezes. Então você precisa olhar para essa muralha, para a sua vida. O que tem sido uma grande muralha na sua vida? O que você tem olhado e falado assim, isso aqui não tem como vencer isso, não tem como mudar, isso é intransponível, isso não tem como mudar. São as muralhas. Irmãos, você precisa ver as coisas, e eu também, pelos olhos da promessa de Deus, pelos olhos da fé. É tão interessante, queridos, que o inimigo tenta nos afrontar com essas muralhas. Você olha, por exemplo, uma muralha de uma enfermidade, uma muralha de um problema no casamento, uma muralha com problema nos filhos, muralha financeira. Você olha assim e fala, não tem como vencer isso, não tem como mudar isso. Isso se transformou numa grande muralha. Irmãos, e veja bem, essas muralhas, são diversas muralhas, mas essas muralhas não são construídas da noite para o dia, ela demora anos. Desde que você estava no ventre da sua mãe, por exemplo, o inimigo pode estar construindo muralhas para impedir que você consiga ver as coisas com os olhos da fé. E você deixou ao longo desses anos o inimigo construir muralhas nos seus pensamentos, muralhas de pensamento de derrota. Nós falamos aqui domingo passado, arrogância, vitimismo, culpismo, né? Você acha que você não merece? São muralhas
que o inimigo tem construído ao longo. Ele constrói muralhas na cultura dos povos, nas religiões, que são fortalezas na sua mente, na minha mente, para que impeça que eu e você venhamos conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Moisés disse aqui, olha queridos, nós somos filhos de Deus. Você agora não é mais escravo, mas uma das muralhas na mente do ser humano é ele viver como escravo. Ele não consegue compreender que aqueles que entregam a vida dele para Cristo se tornam filho de Deus, imagem e semelhança de Jesus. Aí você não vive como filho, um filho desfruta, um filho é herdeiro, queridos. Não é porque ele merece, não, é só por ser filho. Mas eu quero que você nesta noite entenda, essas muralhas fazem com que o inimigo de nossas almas se sinta seguro, porque ele conquistou uma fortaleza na sua mente. Você olha assim, aquilo ali está tão forte na sua mente que você não consegue romper, mudar. Então o inimigo das nossas almas se sente seguro. Tanto é que quando o povo de Israel se aproximaram ali de Jericó, o que eles fizeram? Fecharam todas as portas e ficaram lá dentro. Eles estavam se sentindo seguros pelo tamanho da muralha. Eu não sei o tamanho da muralha que o inimigo fez na sua vida, tem feito na sua vida. Qual que foi a origem? Você pode estar pensando, né? O inimigo nas nossas almas se sente seguro. E você às vezes, irmãos, muitas vezes, eu e você, nós mesmos colocamos tijolos para ajudar nessa construção dessa muralha. Pensamentos contrários à fé são tijolos que estão sendo colocados para aumentar a muralha. Você tem atrás dessas muralhas, queridos, construída pelo inimigo, você tem uma falsa segurança. Você pensa que está seguro, mas não está seguro. Você não consegue ver do outro lado. Você fica perdido, né, com seus pensamentos. Mas eu quero te dizer, queridos, aquele que anda debaixo da promessa de Deus, persevera na promessa de Deus, crê nas promessas de Deus, recebe as sementes da palavra de Deus que são lançadas, semente da palavra de Deus. Você deixa ela crescer, dar frutos no seu coração, todas essas muralhas vão cair por terra. Irmãos, eu fico pensando sobre as muralhas. Uma das muralhas terríveis que o inimigo construiu aí fora na sociedade é a cegueira espiritual. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas cegou o entendimento das pessoas. É uma muralha, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver a obra do Senhor. Nós vamos comemorar, rememorar, celebrar a morte de Jesus, sim, porque graças a isso que nós estamos aqui. Eles não conseguem ver. Então, uma das principais muralhas, queridos, é a cegueira. Você quer ver como é que o inimigo constrói cegueiras na vida do ser humano? Vamos falar biblicamente. O segundo patriarca, Isaac, olha como é que o inimigo vem construindo cegueiras. Morreu cego. O último dos juízes, que está aqui na Bíblia, Sansão, ele foi secado. O inimigo furou os olhos de Sansão e o prenderam em correntes de bronze.
Então o inimigo, olha só, a cegueira é uma grande muralha. Além de cegar o entendimento seu, meu, das pessoas, ele ainda prende numa corrente de bronze, ou seja, para que você não saia mesmo. E não foi só Sansão, não. O último dos reis, Zedequias, o juiz, põe aqui, Juiz 16, 21, por favor. Juiz 16, 21. Vamos ver Sansão. Juiz 16, 21. Em seguida, os filisteus o prenderam, está falando de Sansão, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza, amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Sansão cego. 2 Reis 25, 7. O último rei, Zedequias 25, 7. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Deixa aqui, depois você não tira não, espera um pouquinho. Logo em seguida perfuraram os seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Deixa aqui, por favor. Queridos, olha só. Então, existe uma semelhança. Prende, fura os olhos com correntes de bronze. E aqui acrescenta uma coisa que você às vezes não percebe. Degolaram os filhos. Degolam os seus filhos. Doutrinas hoje que estão sendo ensinadas para degolar os seus filhos. Doutrina na escola, por exemplo. Então o inimigo ele tem estratégias, são muralhas. Imagine você cego dos olhos. É uma muralha. No livro de Apocalipse, olha o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Apocalipse 3, verso 17. Presta atenção, irmãos. Veja a semelhança. Olha só. E ainda diz, estou rico. Está falando da igreja de Laodiceia, uma igreja. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu. Cegueira de uma igreja, Laodiceia. Então a cegueira na vida das pessoas, a cegueira no mundo, mas a cegueira também dentro da igreja. São muralhas, irmãos. E essa cegueira vem, como eu disse, como a Bíblia nos mostra, porque uma muralha ela é construída ao longo dos anos, às vezes a vida inteira. Alguém foi falando para você um derrotado, que você não pode, que você não vai conseguir. São muralhas. Você vai colocando um tijolo sobre outro e construindo muralhas. Aí chega uma hora você olha, não tem jeito para mim, irmãos. Para você, para mim, às vezes não tem jeito. Mas para Deus não há nada impossível. Irmãos, há uma outra muralha também que eu quero comentar com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Cegueira. Então, veja bem, nós falamos de cegueira. Mas uma outra que eu quero ainda comentar com os irmãos. Porquanto, verso 3, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Verso 4, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, ou seja, muralhas. As muralhas são fortaleza. Então as armas espirituais que Deus nos deu, elas são poderosas para destruir essas fortalezas do inimigo na tua mente, na minha mente. Verso 5, destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Querido, uma grande fortaleza que nós estamos falando aqui são as filosofias. Nós falamos da igreja de Laodiceia. As doutrinas, falsas doutrinas que são ensinadas, que na verdade não passam de filosofias, vãs filosofias.
Você liga a internet hoje, você vê uma enxurrada de falsas doutrinas, de coisas absurdas, querendo fazer, sabe o quê? Achar pessoas facilmente enganadas, pessoas que endureceram o coração para receber as verdadeiras sementes de Deus. Porque se você endurecer seu coração, se seu coração for um coração de pedra, como é que você vai deixar a semente lançada da palavra de Deus, a fiel e verdadeira semente, dar fruto, frutificar? Você sabe que uma semente, para dar fruto, ela precisa de morrer. Sabia que o caroço de manga, por exemplo, antes dele começar a crescer, ele precisa morrer? A semente da palavra e o caroço e a semente que precisa morrer, isso é eu e você. Nós precisamos morrer para essa vida, estar dispostos, estar com o coração gradeado, preparado, adubado para receber a palavra de Deus, a ministração da palavra. As vãs filosofias dominam a mente de pessoas, não conseguem sair dessas vãs filosofias. Pessoas estão nas igrejas de Laodiceias, não conseguem mudar. Você fala, como que a pessoa não está enxergando isso? Não consegue, querido, porque nós lemos aqui também a cegueira espiritual, o inimigo cega o entendimento. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para você abrir teu coração para a grande obra que Deus quer fazer, primeiro em você e depois através de sua vida. Irmãos, o nosso Deus é tremendo. Mas eu quero, queridos, compartilhar com você algumas muralhas de Deus. Eu queria que você entendesse. O inimigo constrói uma muralha. Olha só, as muralhas, os muros, são imitações. Cristo é a rocha. E o inimigo constrói muros de calcário. Mas Cristo é a nossa rocha. Viu, queridos? Eu quero te falar. No meio dessas situações, Deus nos deu uma muralha. Vou chamar de muralha para você compreender. Parede de proteção, que é a armadura de Deus. Efésios 6 fala da armadura de Deus. São aquela armadura que um soldado veste, um soldado romano. Lembra disso? Ela vai servir para você como armadura dos ataques do inimigo das nossas almas. E uma delas, que é o capacete da salvação, é para proteger sua mente, a minha mente. Nossa mente precisa, irmão, nesse tempo onde há uma enxurrada de muralhas, de falsas doutrinas, de filosofias, de pensamentos culturais contrários à palavra de Deus, se você e eu não protegermos a nossa mente, querido, nós acabamos sendo influenciados por essas filosofias e achando que a gente está certo. Você está indo para o buraco e achando que está certo. E alguns construíram uma fortaleza em volta deles, fecharam a sua mente. Ao invés de proteger a sua mente com a palavra de Deus, com louvor, com a fiel e verdadeira palavra de Deus, protege a tua mente com salmo, com hinos. Protege a tua mente com a palavra. Se você começar a se alimentar da palavra, essa fortaleza vai caindo, palavras de fé. Ela vai caindo, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não feche seu coração, não feche a sua mente. Deixa a palavra esmiuçar. Mas eu queria, antes de falar o último, para nós encerrarmos, eu quero te contar uma coisa interessante. Jesus é a porta. Então, sempre nas muralhas, na cidade, tinha portas. Eu quero que você entenda. Jerusalém tinha 7 portas. Só que essas portas, elas permaneciam abertas para você entrar e para você sair. Então, a obra de Deus, a igreja de Deus, as portas estão abertas para você entrar
para você sair. A Babilônia tinha 100 portas. Tinha muralha e tinha 100 portas. Todas elas trancadas, todas elas de bronze e trancadas com ferro. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, que é muito pior. Lá dentro eles tinham uma certa segurança, vamos dizer assim. Eles se sentiam seguros lá, mas as portas impediam que eles saíssem também. Tem pessoas que, muitos dos hebreus foram levados, escravizados. Os irmãos conhecem a história, para dentro da Babilônia. Há pessoas que estão escravizadas, não percebem que estão em lugares com as portas trancadas, porta para sair e para entrar. Às vezes abre uma gretinha para entrar, mas não permite que você saia. Tem igreja que quando você sai diz que não tem saída para você, você é desviado. Lá é o único lugar que tem salvação. Babilônia. As portas estão trancadas. Se sair daqui vai morrer. Babilônia. Alguns, infelizmente, são salteadores, Não entra pela porta principal, pula a cerca. Mas tudo bem. Agora, para encerrar, queridos, eu quero te falar uma coisa, te contar algo. As muralhas que o inimigo constrói. As muralhas que o inimigo constrói. Quando nós estamos debaixo da promessa, do plano e do propósito de Deus, são para glorificar o nome do Senhor. O inimigo constrói grandes muralhas. Aqui, como é que eles derrubaram essa muralha? Eles explodiram a muralha? Não, com um grito de fé. Todas as vezes, não vou dizer também todas, a maioria das vezes que as muralhas se apresentaram, quando os homens estavam debaixo da palavra, do propósito, do plano de Deus, foi para glorificar o nome do Senhor. Elas caíram assim. Na conquista de Canaã, das diversas reinos que tinha ali, todas as muralhas, todas elas caíram, queridos. Todas elas caíram. Então, quando você olhar para uma muralha, agora eu queria que você olhasse. A muralha é uma permissão de Deus, pensa, com desafios, para que você possa vencê-la pela fé. Não é dando murro, não é rompendo com bomba, não é pela fé. Olha só, queridos, se você está diante de uma muralha, que você começa de Jericó, está olhando que está intransponível, lembra, para você, se é plano de Deus, se é propósito de Deus, você está dentro da vontade de Deus, ela é apenas, querido, uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado e você usar a sua fé. Ao invés de você correr, temer a muralha, use a sua fé. É isso que Deus está esperando de você. Deus permitiu a muralha, não é para te assustar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Chegaram lá, a primeira vez que os espias foram até lá, quando eles viram toda aquela situação, aquele povo, eles temeram, a maioria, os 10 temeram, se assustaram. Mas são oportunidades. Olha só, outra muralha. Quando o povo de Israel saiu do Egito, em frente a eles tinha o Mar Vermelho. Muralha intransponível aos olhos humanos. Era para a glória de Deus. Como ele estava dentro do plano e do propósito de Deus, Deus abriu o Mar Vermelho e fez duas grandes, a Bíblia que diz, duas grandes muralhas, da esquerda e da direita, para o povo de Israel passar. Então as muralhas são oportunidade para você e eu agirmos a fé, perseverarmos na fé, confiarmos em Deus. E legal que o povo de Deus passou o meio do Mar Vermelho, aí o inimigo veio atrás, as muralhas fizeram o quê? Os mataram, os destruíram. Deus abre portas para a gente passar. O inimigo abre portas para você morrer, para te destruir.
As muralhas que você pode estar vendo hoje são oportunidades para você agir a fé. Eu não sei qual a muralha que está diante de você, se é uma enfermidade, se é vida financeira, se é familiar. Eu não sei qual é a grande muralha, se é o seu ministério que você não consegue romper no seu ministério. São oportunidades para você romper em fé. Rompe em fé, queridos. Só precisa ver se está dentro do propósito de Deus. Porque se estiver fora do propósito, é você que está construindo essa muralha. Se estiver fora do plano de Deus, é você que está construindo essa muralha. Ou eu. São oportunidades, queridos, que Deus preparou para você exercer a sua fé. E o nome dele vai ser glorificado. Irmãos, quando chega na hora de conquista, Deus não vai dar para você as coisas mamãozinho com açúcar. No início até às vezes dá. Mas depois de um certo tempo não tem mais mamãozinho com açúcar não. Deus precisa e quer que você use a sua fé. Não é com o seu esforço, é sua fé. E essa sua fé, dentro de uma orientação de Deus, vai derrubar essas muralhas. Agora, se você voltar para dentro da Babilônia, se você cair, deixar a fortaleza entrar na sua mente, permanecer na sua mente, irmãos, se você foi derrotado até hoje, irmã, até hoje foi derrotado na sua vida, seja em que área que for, saúde, finança, família, não importa a área que for, você tem que olhar agora e dizer, agora isso para mim foi um desafio que Deus de fé, e Deus já me tirou, já me fez romper essa muralha. Dê um grito de fé, como eles deram aqui, e a muralha vai cair por terra. Irmãos, na criação, quando Deus olhou a criação, a terra era sem forma e vazia, quer dizer, bagunçado, estava tudo bagunçado. Às vezes a fortaleza é uma bagunça que está na sua casa, sua família, suas finanças, eu não sei, sua vida espiritual. Aí Deus chegou diante daquela bagunça, vamos dizer assim, a terra era sem forma e vazia, e Ele disse, haja luz, e a partir daí o universo foi ordenado. Então eu estou te contando um segredo aqui, vai olhar, o segredo não meu, bíblico. Olha diante dessa muralha. Que grito que eu vou dar, pastor? Que grito que eles deram? Eu não sei, não estava lá, não sei. A Bíblia não escreveu, então não posso falar. Mas a Bíblia nos ensina. Dê um grito se a tua casa está bagunçada, se teu lar está bagunçado, as tuas finanças estão bagunçadas, a tua vida está bagunçada, a tua vida espiritual está bagunçada. Diga, como Deus disse, haja luz, que o Senhor vai ordenar, botar ordem na tua casa, na tua vida espiritual, na tua finança, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Amém, querido?